Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 2 de dezembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Momentos bem desafiadores para a nossa querida Lívia. E vamos envolver a nossa irmã Aramita, que irá fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois ela fará a recapitulação do nosso último estudo. Senhor Jesus, graças te damos por essa oportunidade. Que oportunidade? Oportunidade de encontro, oportunidade de conversas fraternas, de desenvolver amizades, de fazer um lanche super mara, super top. Graças te damos por isso e também por esse lanche, por essa grande refeição espiritual que agora vamos continuar ouvindo a história de Lívia, ouvindo a história de Tassiano, essa história que já aconteceu há mais de 1000 anos e ainda, graças a Emmanuel, chegou até nós para que possamos nos vermos nessas outras vidas e que possamos ajeitar os nossos caminhos, melhorar as nossas decisões, que é possível ser fiel e perseverar mesmo na dificuldade. Ajuda-nos, Senhor, para que compreendamos que essas vidas, essas lições não são ao acaso, não é só entretenimento, é para que nós possamos nos espelhar nelas e continuar a nossa viagem, o nosso caminho rumo a Ti, que nos espera há séculos e séculos. Que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos que Lívia o Teódulo a deixou num banco próximo ao porto da cidade e foi embora. E ela passou horas esperando, né? Não queria se levantar, não queria sair, com medo que ele voltasse e não a encontrasse. Nem por um momento ela suspeitou que ele a tinha abandonado. Mas só que o passar das horas, né, e já estava começando a escurecer, já ao final do dia, e ela começou a se sentir de novo abandonada pela segunda vez. E ela vai reflexionando que a primeira vez ela era uma recém-nascida e não sabia, né, o que estava acontecendo. Mas agora ela era mulher feita, né, e além de tudo cega. E aí ela começou a questionar, né, o porquê. E aí ela invoca o Basílio, porque ela disse que ela sabia que o Basílio ensinou que ninguém morre, que a gente continua no lugar, que ela sabia que o Basílio estava no lugar melhor. E ela ora pedindo dele, né, inspiração, chorando e orando, pedindo inspiração para ele, que ele venha mais uma vez socorrê-la, que ela está abandonada, que ela está sozinha. E quando ela está nisso, dentro da escuridão da sua cegueira, ela vê uma luz e eis quem surge? Papai Basílio para falar com ela. Estamos aí, tia. Que lindo, né? E realmente não é fácil. Eu fico às vezes pensando, né? Quando você está por aí, sei lá, na rua, alguma coisa, você enxergando tudo, aí dá uma vontade de você ir ao toalete, né? Você corre, vai ali ao toalete, né? Agora imagina, ela passou o dia inteiro sentada em a natureza, né? Pelo jeito não tinha nem um telhadinho para cobri-la, vento, sol, ouvindo vozes e esperando, sem beber água, sem ir ao toalete, sem comer nada. O nosso querido amigo Augusto não pôde se fazer presente hoje. Quem vai emprestar sua voz ao Basílio é o nosso querido Wesley. Então vamos lá. Nesse momento aí delicado, ela sozinha na praça vê essa luz, envolvida em claridade inexprimível, que o fazia mais jovem. Aproximou-se, pôs a destra nos ombros dela, como antigamente, e falou conselheiral. Minha filha, os aprendizes de Jesus, tanto quanto ele mesmo, conhecem a solidão, jamais o desamparo. Não te lamentes no nevoeiro,
em que o céu te prova a confiança. Nas noites mais escuras, há mais fulgor nas estrelas. Nossas esperanças brilham com maior intensidade no inverno dos grandes padecimentos. Reanima-te e crê no poder excelso de nosso Pai. Os aprendizes de Jesus, os alunos de Jesus, os discípulos de Jesus, tanto quanto Ele mesmo, nosso Senhor Jesus, conhecem a solidão. Porque quando Jesus foi crucificado, ele estava o quê? Acompanhado com os amigos? Sozinho. Quando ele foi à prisão, ele foi sozinho. Quando ele foi jogado frente a Pilatos, sozinho. Quando ele foi lá direcionado para Herodes, sozinho. Então, tanto quanto ele mesmo, Jesus, conhecem a solidão, jamais o desamparo. São duas coisas diferentes. Você pode estar só, mas nunca desamparado. Então você estaria abandonada no meio do nada. Está sozinha? Está. Desamparada? Não. Tanto é que o pai dela está aqui. É isso que a gente tem que ter certeza. Não te lamentes no nevoeiro em que o céu te prova a confiança. Porque ela não estava lamentando? Poxa, eu fui abandonada na infância, agora abandonada de novo. O que eu fiz, né? Então, era uma expiação para ela? Não. Era uma prova? É. Teste. Fidelidade. Confiança total. Porque uma coisa é eu dizer eu confio em Deus quando tudo está bem. A outra coisa é eu falar eu confio em Deus, mesmo estando cega, sozinha no meio da praça, com fome, com sede e cega. Alguém passando por alguma prova parecida com essa? Nas noites mais escuras, há mais fulgor nas estrelas. Aqui, se você já teve a oportunidade de ir aqui no Amazonas, por exemplo, vamos dar um exemplo, quando a gente vai para um sítio ermo, ou seja, um sítio distante, onde lá ainda não tem tanta luz, né, da cidade, e quando está aquele céu bem limpinho e lá bem escurinho, como é que você vê as estrelas? Perfeitas, um brilho, fica uma beleza. É o que ele está dizendo aqui, olha. Nas noites mais escuras, há mais fulgor nas estrelas. Então, quando você está passando por uma dor, por uma prova, por um processo difícil, que seria aí a escuridão, a tua oração, ela se torna muito mais brilhante quando tu busca. Tu consegue enxergar o que antes tu não conseguia enxergar. Porque quando a gente tem saúde, a gente está fazendo besteira. Quando a vida nos chama a uma prova, a um teste, é aí que tu vai enxergar as estrelas. Nossas esperanças brilham com maior intensidade no inverno. Porque como é que tu vai ter esperança se está tudo muito bem? É quando o inverno chega, a dificuldade chega, quem vai te movimentar? A esperança, a fé. Reanima-te e crê no poder excelso de nosso Pai. Ou seja, gente, aconteça o que acontecer, confia em Deus. Confia. Esse confiar não é sermos passivos. É uma confiança ativa. Porque o que Deus quer é o bem para todos. Deus nunca vai querer o mal ou anuir com o mal. Quando o mal acontece, não é com autorização divina, é com teimosia humana. Às vezes uma pessoa vem e conta uma situação muito difícil, a gente diz, é vontade de Deus. É um erro a gente falar isso. Hoje eu penso assim. Não foi com a vontade de Deus, meu filho. Se você passou por isso, foi pela rebeldia humana.
Imagina uma pessoa que foi agredida sexualmente, você falar isso para ela. Uma pessoa que passou por uma agressão sexual e gerou uma gravidez, você dizer foi a vontade de Deus? Não é a vontade de Deus. É a rebeldia humana contra o amor de Deus. Mas ele permitiu, ele deu livre-arbítrio. Mas não foi com a permissão dele. O espírito Basílio fez ligeira pausa. Acariciou-lhe a cabeleira castigada pelos sopros do vento e continuou. Realmente, nós te precedemos na inevitável viagem do túmulo. Para nós, a luta na carne foi provisoriamente interrompida e com acerto. Disseste que fomos quinhoados com a prerrogativa de algo sofrer pela extensão do Evangelho no mundo. Mas não te creias excluídas do testemunho e da flagelação. O tormento dos olhos é o sinal de que não foste esquecida. Naturalmente, aqueles que nos guiam de planos mais altos confiaram-te a fidelidade a algum serviço no mundo acima do nosso. O Senhor não entrega responsabilidades de certa natureza a corações ainda frágeis. Assim como não dependura o fruto alimentício no ramo tenro do vegetal nascente. Tem coragem. Às vezes, é necessário nos mergulhemos na sombra para auxiliar os que jazem nas trevas. Reunir-te-ás a nós brevemente. Arrima-te ao bordão da fé e não desfaleças. Seguir-te-emos o trabalho passo a passo. Quando o sacrifício te parecer mais doloroso e mais áspero, agradece a Jesus a oportunidade do precioso combate. Se algo existe no mundo que possa expressar nosso serviço com Deus, é a plena realização da tarefa enobrecedora que a vida nos assinala. E porque o esforço da renúncia não é acessível a todos ao mesmo tempo, recebe a gradativa imolação de ti mesma como bênção do alto. Não pergunte pelas razões que te puseram a cegueira física. Não te sintas injustiçadas. A vida é sempre o milagroso tecido da divina sabedoria. Às vezes, a aflição é véspera da felicidade, tanto quanto o prazer, frequentemente a produção da angústia. Nunca te esqueças do enviado, que nos recomendou o perdão 70 vezes 7 para cada ofensa, que nos inclinou ao amor pelos inimigos e à prece pelos perseguidores. Curta é a passagem de nosso espírito pelo lamaçal da vida terrestre. A dor é o lado avesso da alegria, assim como a sombra é o reverso da luz. Mas, na economia das verdades eternas, só a alegria e a luz nunca morrem. A treva e sofrimento são estados de nossa posição imperfeita à frente do Altíssimo. Entrega-te, pois, à boa luta, com serenidade e destemor. Permaneceremos junto de ti, orientando-te no escabroso caminho. Eu me lembrei agora, sabe de quem? 50 anos depois, Célia, quando estava na caverna, quem foi que apareceu para ela? Vovô, Quinéio Lúcio, né? Vamos então ticar essa fala dele, porque tem muitas lições que tocam profundamente. Nós te precedemos, realmente, na inevitável viagem do túmulo, porque ela queria ter desencarnado junto. Para nós, a luta na carne foi provisoriamente interrompida, porque eles não vão voltar, vão ter que voltar, então uma provisória. E com acerto disserte que fomos quinhoados com a prerrogativa de algo sofrer pela extensão do evangelho no mundo. Realmente, que bom, que legal, uma felicidade, né? Como dizer, uma honra ter desencarnado pelo Cristo Jesus. Mas não te creias excluída do testemunho da flagelação. Também vai fazer parte.
né? Tu já foi chamada, né? Já está fazendo parte, né? Eu acho que é isso. Hoje hoje a arena é um mundo, né? Os leões são as dificuldades do dia a dia. Tá certo que muitos de nós não vê nem leão e nem leoa, nem tigre, nem nada. Às vezes é um gatinho no máximo e a gente não dá uma reclamada, não é verdade? Né? Chora. Um gatinho faz um drama todo. Não é verdade? Nós nem fomos chamados ainda a enfrentar verdadeiros leões, verdadeiros, né? Mas não te crês excluída do testemunho e da flagelação. O tormento dos olhos é o sinal de que não fostes esquecida. Porque ela não queria ir para o sacrifício? Já começou a flagelação, ela ficou cega. Naturalmente, aqueles que nos guiam de planos mais altos confiaram-te a fidelidade a algum serviço no mundo. Então é aquilo, por exemplo, nós que vivemos uma pandemia, muita gente foi. E quem ficou é porque tem o que fazer. Algum serviço no mundo. Algum serviço no mundo, não é mérito. Ok? Acima do nosso. Então, tem serviço para fazer. O Senhor não entrega a responsabilidade de certa natureza a corações ainda frágeis. Ele não coloca uma cruz nos ombros que não tem condições de carregar. Entendeu? O famoso fardo. Então, o que a Mita passa é na dosagem exata. Ah, então é Deus que está mandando sofrimento? Não. Eu não sou um espírito da terceira ordem? Sou. Eu não já aprontei muito? Sim. Se ele for pegar tudo que eu fiz no passado e colocar tudo sobre os meus ombros, eu estou frita. Então, quando a gente diz Deus não coloca, é porque tudo que eu fiz no passado vem a prestação. Entendeu? Vem a prestação. Não, a Mita só vai aguentar essa encrenca aqui. Ela vai espiar devagarzinho. Em suaves doses. Aí agora a gente entende quando nos é falado que Deus não coloca fardo que a gente não possa carregar. O Senhor não entrega responsabilidade de certa natureza a corações ainda frágeis. Assim como não dependura o fruto alimentício no ramo tenro do vegetal nascente. Você, por exemplo, eu tô com um pezinho de acerola lá em casa. Os galinhos dele ainda tá o quê? Sim. Frágil. Né? Fininho. Tem fruta ali, ele vai pendurar um fruto? Não, ele não tem nem estrutura para aguentar ainda. Ou seja, se veio, é porque ela dá conta. Isso serve pra gente. Se você que está me ouvindo aí em casa está passando por dificuldade, tenha certeza que você tem capacidade de viver, de trabalhar, de superar e suportar esse peso. Tem coragem. Às vezes é necessário nos mergulhemos na sombra para auxiliar os que jazem nas trevas. Então vamos pegar a nossa Alcione, a Célia, que é o mesmo espírito, né? Mergulharam na sombra para poder ajudar. Então como é que... exatamente. Como é que a gente quer ajudar sem ir para a chuva? Reunir-te-ás a nós, brevemente. Eu, no lugar dela, eu não sei se eu ia gostar muito disso, né? Nessa situação que ela tá, né? Nessa hora, sozinha no mundo, não tem ninguém, né? Arrima-te ao bordão da fé, arrima-te, ampara-te. Bordão ali, o cajado, tá? Então, vamos lá. Ampara-te no cajado da fé, porque o cajado é aquele que sustenta, né? E não desfaleças. Seguir-te-emos o trabalho passo a passo. Ou seja, ela vai estar desamparada? Quando o sacrifício te parecer mais doloroso e mais áspero, agradece a Jesus a oportunidade do precioso combate. Ou seja, não abre a boca para reclamar, abre a boca para agradecer. Precioso combate. Quando falo em combate, eu já lembro de quem? Apóstolo Paulo. Levanta-te para o bom combate. Se algo existe no mundo que possa expressar nosso serviço com Deus, é a plena realização da tarefa enobrecedora que a vida nos assinala. Olha, gente, plena realização. E porque o esforço da renúncia não é acessível a todos ao mesmo tempo,
O esforço da renúncia não é acessível a todos ao mesmo tempo. Por quê? Vamos pegar Alcione. Tinha ela, o pai, a madrasta, a irmã. Todos ali renunciaram? Quem renunciou? Porque se tem alguém que renuncie, tem alguém que queira, que vai se beneficiar da renúncia. Por isso que todos não podem renunciar ao mesmo tempo. Como diz, alguém tem que ir para o sacrifício. O esforço da renúncia não é acessível a todos ao mesmo tempo, até por causa do grau de evolução. Recebe a gradativa imolação de ti mesma. A imolação é o quê? É colocar, é sentar no pudim, ficar ali deitado? Não. Quem é que vai para a imolação? A gente lembra logo de quem? Do cordeiro, né? Sacrifício, tá, gente? De ti mesma como bênção do alto. Não perguntes pelas razões que te impuseram a cegueira física. Não fica ali questionando, mas por quê? Por quê? Ela estava. Não te sintas injustiçada. A vida é sempre um milagroso tecido da divina sabedoria. Ou seja, está tudo ali o quê? Entrelaçado. Às vezes, a aflição é véspera da felicidade. Não é verdade? Você está tão aflito, tão agoniado, no dia seguinte resolve tudo. A aflição é véspera da felicidade. Tanto quanto o prazer, frequentemente, é produção de angústia. Ai daquele que ri, porque vai chorar na fala do nosso Senhor Jesus. Nunca te esqueças do enviado que nos recomendou o perdão 70 vezes 7 para cada ofensa. Cada ofensa. Que nos inclinou ao amor pelos inimigos e à prece pelos perseguidores. Curta é a passagem de nosso espírito pelo lamaçal da vida terrestre. Não é curta, gente? Olha, eu já vou fazer 60 anos daqui a pouco. Já completei 50, né? Mas não é rápido, gente. Já desse a gente estava fazendo 15 anos. Curta é a passagem de nosso espírito pelo lamaçal da vida terrestre. Lamaçal. A dor é o lado avesso da alegria. Assim como a sombra é o reverso da luz. Mas, na economia das verdades eternas, economia. Gente, quanta sabedoria. Só a alegria e a luz nunca morrem. Quando ele fala aqui das verdades eternas, o que é a verdade eterna se não a moral, o amor cristão? Quem ama verdadeiramente, quem é um ser moral, esse está sempre aonde? Na alegria da paz de consciência e na luz da liberdade de consciência. Porque quando a gente fala em liberdade de consciência, liberdade de atitude, a gente pensa em eu fazer o que quer. Não, só é livre aquele que faz o que deve. Um vicioso, ele é um escravo do vício, ele não tem liberdade. Livre é aquele que escolhe o melhor para a sua condição de espírito. Treva e sofrimento são estados de nossa posição imperfeita à frente do Altíssimo. Entrega-te, pois, à boa luta, com serenidade e destemor. Permaneceremos junto de ti, orientando-te no escabroso caminho. Basílio imprimiu longo intervalo às considerações que emitia, enlaçando com ternura a filha jubilosa. Lívia respondeu-lhe o gesto de carinho, como se quisesse retê-lo no próprio coração. Todavia, embora encorajada e ditosa, refletia no imediatismo do mundo. Que seria dela quando se visse novamente só? Cair à noite, onde abrigar-se? Estaria sentenciada a enregelar-se na via pública? Pensa no frio? O benfeitor espiritual percebeu-lhe os pensamentos e logo a eles respondeu: Não temas. O Pai que nutre os passarinhos cada manhã jamais nos esqueceria. O socorro não tarda.
Não cerres o coração à bondade e à confiança, para que o Senhor não encontre dificuldades em ajudar-te. A cegueira dos olhos não é inutilidade da alma. Recorda a nossa pobreza laboriosa. Não encontrávamos ambos na música a nossa razão de viver? Cenas do próximo capítulo. Queridos amigos, e assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.